Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, vamos colocar de pé, fazer a leitura das Escrituras, referência à palavra do Senhor. Aleluia. E diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor nasceu em Belém, cidade de Davi, cumprimento de promessas do Senhor. Todos aqueles que conhecem as Escrituras vê que tudo isso que aconteceu foi um fato, não foi uma história para nos motivar, não foi nada para nos inspirar a nada, querido. O nascimento do Senhor é um fato histórico que aconteceu. Mas antes de acontecer, queridos, ele é algo que foi profetizado há muito tempo atrás, pela lei, pelos profetas, já anunciavam a vinda do Senhor, querido. Por quê? Assim que diz o anjo, ele falou: olha, não temam, eu trago para vocês boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Mas por que essa notícia, querido, não é mais, ou pelo menos não parece mais de grande alegria, né? Porque o relato do nascimento de Jesus, quando nós ouvimos os anjos, pelas Escrituras, dizer que nasceu o Salvador, o nosso coração não transborda de alegria, o nosso coração não transborda de felicidade, de gozo, e de uma alegria indizível e cheia de glória, como diz a palavra do Senhor mais, querido, porque nós temos uma visão errada do nascimento de Jesus. Nós temos muitas vezes, até na igreja, nós temos uma visão distorcida, porque nós pegamos aquilo que Satanás, o mundo, né? Eles não param de nos atacar principalmente a igreja do Senhor. E ele vem para nós, querido, com um falso Natal. Um falso Natal. E as armas que ele usa, geralmente, querido, é o materialismo e o emocionalismo. Geralmente é isso que ele usa. Porque a gente viu aquele filme do Mel Gibson há anos atrás, quando nasceu. Várias pessoas diziam: olha, muitas pessoas vão se converter ao ver esse filme, ao ver a paixão de Cristo, porque Mel Gibson leva mais ou menos 2 horas para narrar o sofrimento de Jesus até a cruz e a ressurreição. Em todo o filme só trata do sofrimento de Cristo e da sua ressurreição, e não funcionou. Nós não vemos aquelas conversões de pessoas vendo o filme e indo aos pés do Senhor, né? Pelo contrário, porque eles viram o filme e com a visão errada, com os corações totalmente colocados em outro lugar. E o Natal hoje, querido, é visto como uma data para vender, comer panetone, se reunir com a família e nos alegrar, porque nós temos algumas pessoas conosco, e sentir saudade daquele que não está mais conosco. Não é assim? Natal é isso, a gente come, vemos os filmes, mas eu quero ter a visão correta para olhar para o Natal, querido, sabe? Porque o materialismo, ele diz que todas as coisas que existem estão aqui na terra, e que não existe nada depois, querido. Então o materialismo, ele diz que as coisas que vão trazer alegria para você estão aqui, no âmbito horizontal, em tudo que você pode obter neste mundo, seja dinheiro, seja família, seja saúde, seja as coisas materiais. Eu sou feliz quando eu tenho um carro novo, eu sou feliz
feliz quando eu tenho dinheiro, eu sou feliz quando eu sou alguém reconhecido, eu sou feliz assim. E essa é a visão, querido, sabe? As boas novas de alegria para uma pessoa que tem essa visão, querido, é que os anjos poderiam trazer para essa pessoa ia pular de alegria mesmo e falar: olha, eu vos trago novas de grande alegria, é que você acabou de acertar na Mega Sena da virada. O que? Mega Sena da virada? Não sei quantos milhões? Vai pular, vai festejar, vai ficar super alegre, sabe? Porque é isso que o materialismo faz, querido. E depois eles dão os depoimentos, né? Assim, assim que funciona o marketing. É assim que funciona o marketing. Eles oferecem coisa para nós, os consumistas, né? Olha aqui um novo celular, olha essa nova roupa, esse relógio, esse carro, e depois nós damos os depoimentos, né? Olha, eu comprei esse carro e agora minha vida mudou. Agora eu sou outra pessoa quando usei determinado produto. E na igreja geralmente a gente chama de testemunho, né? Olha, eu fiz isso e aconteceu isso. Olha, isso aconteceu na minha vida, né? Agora Deus me deu dinheiro e Deus está disposto a dar dinheiro para você também, né? Deus me colocou num cargo na empresa de destaque. Olha aí, eu fui humilhado, hein? E agora eu sou lá o chefe e Deus vai colocar você também. Para isso que Jesus nasceu. E por contrapartida nós também temos um emocionalismo que diz que temos que ter uma visão elevada de si mesmo, que nós somos capazes de resolver todos os problemas do mundo. O emocionalismo diz que nós somos pessoas boas, né? A gente não sabe de onde vem o mal, porque só existe no mundo pessoas boas. Todo mundo é bom, sabe? É a sociedade que corrompe, é um problema de genes, sabe? É um problema que a pessoa teve um trauma na infância, mas que todo mundo é bom. Só existe bondade no mundo e a gente vai resolver os problemas do mundo se nós nos abraçarmos, jogar fora nossas diferenças, sabe? E nos abraçarmos e vai estar tudo resolvido, porque nós somos pessoas capazes. Nós temos uma mente, sabe? E nós podemos, através da nossa mente, resolver todos os problemas do mundo. E é assim, querido, nós olhamos para Jesus como aquele que vai simplesmente nos impulsionar a isso, sabe? Ele é aquele que vai nos impulsionar aos desejos dos nossos corações, porque a gente não sabe o que a gente sofre. Eu faço tanto bem às pessoas e padeço desse mundo, sabe? E eu sou uma pessoa boa e todo mundo é bom, eu não sei por que existem essas coisas. Então vem Jesus Cristo, as pessoas olham para Cristo, olham para o nascimento de Jesus, sabe? E olham para Jesus, aquele que vai proporcionar bens materiais ou financeiros para ele, ou para resolver os problemas relacionais, sabe? Porque eu não arranjo, porque eu não me dou bem com nenhum homem, porque eu não me dou bem com nenhuma mulher, sabe? Ou problemas de baixa autoestima, sabe? Uma visão pequena de mim, eu não sei, perdi a vontade de viver, esse mundo não é bom para mim, sabe? Eu queria que Deus ajeitasse as coisas para mim, tudo desse certo, né? Mas as coisas não dão certo, eu acho que eu sou tão, sabe? Eu não sou nada satisfaz meu coração, assim. Ou para resolver, querido, os problemas de saúde. Quem que pode ser feliz doente? Quem pode ser feliz doente? Não é possível. Então nós temos uma visão errada. Nós olhamos com essa visão no nascimento de Jesus e vemos que traz tanta alegria assim. Que conversa é dos anjos, né? Dando glória a Deus nas maiores alturas, sabe? Milícias celestiais encheram o céu, a glória do Senhor invadiu o céu de Jerusalém naquela noite, querido. E os anjos vêm falar para nós: eles que vos tragam boas novas de grande alegria. Que alegria é essa? Que alegria é essa que eu não estou vendo? Eu não estou sentindo nada. Para mim não é nada. Então nós temos uma visão errada, né? Olhamos para Jesus e não sentimos nada. Coração duro e indiferente para as coisas de Deus. E muitas vezes, até dentro da igreja. Isso é uma acusação difícil.
E eu quero ensinar para vocês terem uma visão correta, para quando a gente der a peça aqui, seu coração realmente transbordar de alegria, de uma felicidade, sabe? De um coração grato por Deus por enviar a Jesus Cristo. Porque em Isaías 53:1, onde ele vai falar o capítulo todo sobre o servo sofredor, no versículo 1 ele diz assim: quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado o braço forte do Senhor? Ele está falando assim para Deus: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu que Jesus Cristo é Deus na história? Quem creu, quem foi revelado o braço forte do Senhor? Quem creu que Jesus Cristo era o braço de Deus na história? Quem é que creu? Ele está fazendo uma pergunta. Quem é que creu que não era um anjo, que não foi um profeta, que não era um ser humano comum, era Deus na história, aquele que criou o mundo, aquele que nos criou, que criou os anjos, que criou os planetas, sabe, o mar, sabe, aquele que estava com Adão lá no paraíso, que estava com Noé no dilúvio, aquele que estava com Abraão, sabe, recebendo as promessas do Senhor, aquele que estava com Davi, falando: eis que eu vos trarei um filho, e o reino dele não vai passar nunca. Aquele que criou todas as coisas, que estava com Israel, querido, ele veio ao mundo. Aleluia. E a gente não entende isso porque tem algumas ilusões que o mundo traz para nós, querido, com essas ideias. Primeiramente, querido, eu quero falar com vocês sobre a escravidão do pecado. Em João 8:31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Meu Deus. O escravo não fica em sua casa, mas o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Já mentiu alguma vez, querido? Já mentiu alguma vez? Escravo do pecado. Meu Deus. Porque mentira é pecado. Ah, meu pastor, mas foi mentira de nada. Escravo do pecado. Sabe? A escravidão do pecado tomou conta. Jesus nesse texto está revelando a condição do ser humano, que é uma raça caída. Sabe? Ele está falando para nós, filho. Ou seja, que a liberdade que todos acham que tem é uma ilusão. É uma ilusão, é uma mentira. Que cada ser humano que nasce nesse mundo nasce debaixo da escravidão do pecado. Filho. Vai pecar, não tem jeito. Sabe? A raça humana que é a coroa da criação de Deus, hoje é uma raça caída. É uma raça escrava do pecado. Por isso você vê maldade, por isso você vê todo tipo de dor, de violência, de mentira, de adultério, de idolatria, no mundo todo, querido. No mundo todo. A soberba impera, o egoísmo impera, a rebeldia impera, querido. Sabe? Todo mundo agora é escravo. Sabe? Ele tem um Senhor. Todas as pessoas que nascem nessa terra têm um Senhor que domina sobre a vida dela, que é o pecado. Sabe? A pessoa peca mesmo, não adianta. Ora, se o ser humano é livre, porque ele nunca escolheu não pecar? Se o homem é livre para não pecar se ele quiser, porque alguém não escolheu isso? Porque todos escolhem o pecado. Porque todos cometem pecado. Nossas bocas, nossos pensamentos, nossas atitudes, querido. Deus vê tudo. Romanos 7,15 diz assim: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu faço
Quando eu vi, eu já pequei. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já cobicei. Eu já desejei. Quando eu vi, eu já matei a pessoa no meu coração. Eu odiei aquela pessoa no meu coração. Eu sou réu de morte. Sou do desejo. Você vê, querido? É muito rápido. Não tem como escapar. É muito forte isso em nossas vidas. O tal do livre-arbítrio é uma ilusão. Não existe, porque o arbítrio do homem não é livre. Ele não tem atitudes livres. Ele sempre tem uma atitude segurista, atitudes que sempre leva ao pecado, sempre está levando as coisas para o mal, sabe? Atitudes, querendo se exaltar, sabe? Todas essas coisas. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu não vou me alongar muito, porque a gente já falou sobre isso outras vezes, só para dar um entendimento. E a segunda questão, é a questão da maldade humana. Em João 3, 19 e 20 diz assim: o julgamento é este, que a luz vem ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Outra ilusão, querido, é a bondade humana, sabe? Que o ser humano é bom, e nós esquecemos, querido, que só existe uma fonte de todo bem, só existe uma fonte de toda bondade, querido, que é Deus. Aleluia. Deus é a fonte da bondade, de toda bondade. E o homem agora, ele não é um ser bom, é um ser corrompido, ele é mau. Mal a maldade. E Jesus falou: o testemunho é esse, que a luz veio ao mundo, e as pessoas amaram muito mais as trevas do que a luz. Porque aquele que ama as trevas aborrece, a luz aborrece ele. Antes de você chegar na luz para ver as suas obras se limpar, mas eles amam as trevas e a escuridão. O homem não acha que precisa de Jesus, porque ele acha que ele é bom, que ele pode obter a salvação por si só. Sabe? Olha, eu não matei, eu nunca roubei, por que eu não vou para o céu? Porque Deus faz isso comigo, eu sou uma pessoa boa. É assim, como se Deus devesse alguma coisa para as pessoas, como se Deus fosse o devedor. E é isso que a gente não entende. Jesus mostra que a maldade humana, porque ele é como um médico que mostra a doença. Por isso o odiaram, por isso se enraiveceram contra Jesus. Jesus falou que odiaram sem causa, porque eu dou testemunho que eles são maus, sabe? Então vamos calar Jesus, sabe? Vamos fazer calar ele, porque ele dá testemunho que nós somos maus, mas nós somos bons, nós somos pessoas boas, e a gente nem sabe de onde vem o mal. Eu não sei, porque as pessoas me tratam assim e assim, querido. Sabe, a gente às vezes acusa Deus, mas não adianta mudar o fruto. O fruto é resultado. O problema é a raiz. Porque não adianta a pessoa mudar a atitude. Vocês entendem? Não adianta a pessoa, olha, para de fazer isso e começa a fazer coisas boas. Não adianta, porque fazer isso não resolve, porque ele está começando do fruto. E o fruto é mau, porque a árvore é má, vai produzir fruto mau. Então não adianta mudar o fruto. Fala, olha, vamos pintar. Eu lembro que assisti um desenho, né? E aí eu lembro que, olha, não, as frutas não vamos comer não, porque as frutas estão verdes, né? Aí o desenho assim, o cara sacava uma pistola de tinta, né? E pintava a maçã de vermelho. Não, aqui ó, tá boa, tá madura, tá vermelha, e comeu e começaram a passar mal. Sabe? É a mesma coisa, a gente começar do fruto, a gente vai só mascarar as coisas, sabe? É uma atitude que a gente não pode, o ser humano não pode. Tem que mudar a raiz, tem que mudar, tem que começar desde a semente sendo boa. É isso que a pessoa não entende, querido. Mas o mundo, com as suas mentiras, diz que o homem nasce bom, mas a sociedade é que corrompe. Mas quem corrompeu a sociedade? Que o homem nasce bom, mas os traumas da infância o corrompem. Que o homem nasce bom, mas os problemas biológicos, tudo isso
para esconder a escuridão que toma conta do coração do ser humano, sabe? Coração duro, coração, às vezes, cheio de mágoas, cheio de desejos egoístas, sabe? Olha para a cruz de Cristo e não sente nada. Porque eu sou bom, eu não sei porque Jesus desceu. Eu não sei porque Jesus desceu e morreu na cruz por mim. Ele morreu por vocês, por mim não, porque eu sou bom. É assim, às vezes você vê. Eu sou bom, eu não preciso da salvação. Eu consigo minha salvação pelas minhas atitudes boas, porque eu sou uma pessoa boa. É assim, querido, né? E a gente vê porque odiaram Jesus, querido. Porque a luz de Cristo brilhou neste mundo, mostrando toda a verdade da condição do ser humano. Então, estou já acabando, mais alguns minutinhos. Então a lei foi dada, né? Em Romanos 7:1 diz assim: porventuras ignorais, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Deus agora revela que outra verdade, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida, a lei de Deus. Apesar de o homem ser uma raça caída, apesar do homem ter se corrompido, as leis de Deus não mudaram. E o soberano Criador deixou suas leis para todos os homens, todas as pessoas da face da terra. Deus coloca parte da lei de Deus no coração do ser humano. Então todo ser humano sabe quando faz coisa errada. Pode ser a criancinha mais pequena, sabe? Ou um adulto mais velho. Quando ela faz coisa errada, ela sabe que fez coisa errada, sabe? Há um testemunho interior, porque Deus colocou a lei dele no coração do ser humano, e você sabe quando faz coisa errada, independente se você conhece Jesus ou não. Todo ser humano sabe, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque existe uma lei dentro do coração dele colocada por Deus. Então todo homem sabe, querido, porque o homem, como Deus falou, agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E a lei de Deus é o padrão pelo qual o Senhor irá julgar todos os homens. Então Romanos 3:20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a lei de Deus não foi dada para ser cumprida, querido. A lei de Deus foi dada para mostrar a maldade humana, para mostrar, querido, sabe? A lei de Deus é como um exame que mostra a doença da pessoa. Como o médico fala para o médico: não, eu não acredito que estou doente. Ele mostra o exame para aquilo. Você está doente. Mesma coisa. A lei de Deus, quando você contempla a lei de Deus, você olha o mal dentro de você. Você olha e vê, porque em Romanos 7:12 diz assim: por seguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Nós pregamos muito pouco sobre a lei de Deus, e quando pregamos, falamos que é possível cumprir a lei de Deus, toda a lei para ser salvo. Algumas vezes, quando eu vi pregação sobre a lei, o pregador sempre fala: olha, você consegue cumprir, você consegue praticar esse mandamento, sabe? E Deus vai se agradar de você. E pelo contrário, uma pessoa que conhece a lei, de verdade, conhece o seu coração, ela sabe que não consegue. Ela é como essa pessoa de Romanos 7:13, diz assim: acaso o bom se tornou em morte? Está falando da lei de Deus. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Pior do que um câncer, pior do que qualquer doença que uma pessoa pode ter. Não existe coisa pior do que o pecado, sabe? O pecado, ele contamina todo o ser humano. Ele é um fermento maligno que contamina toda a pessoa, sabe? O corpo está contaminado pelo pecado, a alma está
o espírito contaminado, a visão, a mente, sabe? As emoções, os sentimentos, tudo é estragado, porque o pecado é um fermento que leveda toda a massa, querido. Tudo é estragado. Não existe coisa pior do que o pecado. É isso que acontece. E ele diz mais, nessa situação do homem, Romanos 7,14, porque bem sabeis que a lei é espiritual, e que eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Calma aí, eu estou preparando o seu coração para vir a peça. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa é a situação de cada ser humano. É a espada da lei exigindo o cumprimento da mesma. E a escravidão do pecado impedindo qualquer ser humano de cumprir a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus, ela requer o cumprimento. A lei de Deus, ela vem sobre o homem para que o homem veja que ele vai ser julgado pela lei de Deus. Mas quando o homem olha para a lei de Deus e ele quer cumprir a lei de Deus, ele vê um outro poder, uma outra lei agindo nos seus membros. E ele fala, existe uma outra lei, até vejo que a lei é boa, mas existe uma outra lei que me torna prisioneiro, e eu não consigo praticar a lei, eu não consigo fazer o que é bom. Eu sei o que é bom, que eu tenho que ajudar as pessoas, que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, que eu tenho que amar o próximo, que eu não posso ser egoísta, que eu não posso ser orgulhoso nem soberbo, que eu não posso ser uma pessoa rebelde, eu tenho que ser obediente, eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que obedecer minha mãe, eu tenho que honrar os meus pais, eu tenho que adorar somente a Deus, eu não posso usar o nome de Deus em vão, eu sei de tudo isso, que eu não posso mentir. Eu não posso mentir, é contra a lei de Deus. Eu não posso matar, eu não posso adulterar, eu não posso cobiçar. Eu sei disso, mas existe uma outra lei, um outro poder que me torna escravo da lei do pecado, agindo nos meus membros, e eu faço aquilo, eu peco, mesmo conhecendo que é errado. Estou preso, estou escravo, sabe? Eu faço aquilo que Deus odeia. Eu faço aquilo que me afasta de Deus. Eu acabo praticando aquilo que me aparta do meu Deus, que criou todas as coisas, que me criou para a glória do teu nome. Então eu quero falar, querido, a última parte sobre o Espírito Santo e arrependimento. Em Lucas 3, versículo 3 e 4, diz assim, falando de João Batista: e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão do pecado, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João 16, 7 e 8, vai guardando esses versículos aí. Mas eu vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos 11, 18. E ouviram ele essas coisas, e apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. O que é arrependimento? O arrependimento, ele tem 3 etapas muito claras. A primeira etapa é ver o mal dentro de si mesmo. Sabe, querido? A primeira coisa que o arrependimento vai trazer é que você consegue, sabe, através da lei de Deus, ver o mal dentro de você. Essa é a primeira etapa. Você vê que existe uma escuridão dentro de você, que você é escravo do pecado, que você esse mal que tanto Deus odeia está em você, que tudo aquilo que você faz é mal, as suas práticas, a sua vida diante de Deus abomina. Tudo aquilo que você faz, arrependimento, vem
através da contemplação da lei, quando você olha para a lei de Deus, né? E a segunda parte, eu vou falar rápido, não vou me aprofundar muito. A segunda parte é a culpa. Você não vai culpar a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou o patrão, sabe? A segunda parte é a sua culpa. Você vê que você é culpado, que tão somente você é culpado. Você não consegue, mas o pastor, os irmãos, é o culpado. Não, você vê e fala, eu sou culpado. Existe uma maldade dentro de mim e eu sou culpado. Fui eu que fiz, sabe? Quem teve atitude foi eu que pensei, foi eu que falei, eu sou culpado. Essa é a segunda parte. E a terceira parte é a mudança. Ou seja, é parar daquilo que você está fazendo que não agrada a Deus. Você para. Isso é arrependimento. Sabe? Se não tem essas três etapas, não é arrependimento. Simplesmente você se entristeceu por ter errado. Simplesmente você ficou assim, não deu errado, e você está assim por causa das consequências. Você não está assim por causa de Deus, da glória de Deus. Simplesmente você teve um remorso. Aí se entristeceu porque não deu errado, mas você vai continuar fazendo. Sabe? É uma mudança. Mas Jesus fala que é algo interessante. Ele fala que, sobre a parábola da semeadura, ele fala que uma semente caiu num coração bom, que produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Essa terra boa, querido, é o coração arrependido. Como está escrito, ele diz, né, em Lucas 3,14, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento e para a remissão de pecado, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz que clama do deserto, preparai caminho do Senhor. C.S. Lewis, ele fala na sua obra Evangelho Puro e Simples, diz assim: somente um homem bom consegue se arrepender, mas somente um homem mau precisa. Entendeu? Somente uma pessoa boa se arrepende, mas somente uma pessoa má realmente precisa de arrependimento. Então, como é que acontece o arrependimento, querido? Como é que acontece o arrependimento? Vem da parte de Deus para a nossa vida. Porque ele diz, como eu li lá em Atos 11:18, e ele concedeu arrependimento para a vida. E quando ele vir, o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe? O arrependimento não salva, querido. Uma pessoa arrependida não obteve salvação. Ela está desesperada, porque ela vê o mal no seu coração, ela vê que ela pecou contra Deus, sabe? Ela está ali com o seu coração, e ela sabe que ela não é salva ainda, mas ela parou com aquilo, mas a salvação ainda não alcançou a vida dela. Ela está com o coração preparado para ouvir as boas novas do Evangelho. É isso que a gente não entende. Antes de as pessoas aceitarem Cristo, tem que haver um arrependimento que vem pelo Espírito Santo de Deus, que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, que existe um mal dentro dela, que ela é culpada, que ela tem que parar, sabe? Ela tem que ficar como um peregrino. Quando ouviu dizer que ele mora sabe, no livro Peregrino, fala, ele diz: você mora na cidade de destruição, e você vai ser destruído pela ira de Deus. E ele ficou desesperado, ele parou com o seu pecado, mas ele vivia na cidade de destruição, ele sabia que ia morrer, ele sabia que Deus ia condenar a vida dele. E ele está olhando para o céu e clamando: o que eu farei? Senhor, o que eu faço? Que é o clamor de Romanos 7:24, de alguém que conhece a maldade. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só um coração arrependido, que foi consentido arrependimento pelo Espírito Santo, vai clamar assim, vai desejar, sabe? Um coração que está assim: olha, não adianta, eu sou escravo do pecado, e Deus vai ser justo, santo e bom ao me condenar. Eu estou perdido, eu estou na escuridão e nas trevas. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque existe um mal dentro de mim que me
escraviza, eu faço o que detesto, eu faço o mal. Quando eu vejo, eu estou cobiçando. Quando eu vejo, eu estou roubando. Quando eu vejo, eu estou fazendo o que é mal. Eu estou fofocando. Quando eu vejo, eu começo todo tipo de pecado. Isso é um coração que está pronto para receber, sabe? Vós ficando no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai um coração para receber a preciosa semente, querido. Senão a gente olha para o nascimento de Jesus e a gente não sente nada. Porque a gente tem a visão do mundo, que Deus vem trazer dinheiro para nós, que Deus vem resolver os nossos problemas. Nós não ligamos, na verdade nós tratamos Deus como se fosse o step do carro. Sabe, querido? Você não fica pensando no step do carro. Você só pensa no step do carro quando fura o pneu. Sabe? E é a mesma coisa nós, querido. Nós só pensamos em Deus quando há um problema. Agora vamos orar, né? Porque tem um problema. Mas nós passamos a nossa vida toda pecando contra Deus. Nós não se importamos em Deus no nosso casamento. Eu faço tudo aquilo que Deus fala para não fazer nos meus relacionamentos. Aí quando tudo é errado, eu vou lá na igreja e falo que Deus está resolvendo problemas de relacionamentos na igreja. Vamos fazer a terapia do amor. Meu Deus! É assim, querido. Nós vamos para Jesus lá. Jesus nasceu para resolver meus problemas financeiros. Jesus nasceu para me dar saúde, para me continuar pecando contra Deus e fazendo o que é mal com o meu corpo, sabe? É isso, querido. Sabe? É isso que as pessoas buscam. É isso, o desejo. Ela não vê que existe um mal dentro dela. Ela não olha para como esse homem miserável, o homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar da escravidão, do pecado, de Satanás, do mundo que domina sobre a minha vida, da morte? Porque o meu corpo está indo para a morte. Cada vez mais eu sinto o poder da morte. Eu estou perdido, porque Deus vai me julgar e eu vou ser condenado. E ao fazer isso, Ele vai ser santo, justo e bom, porque é o que eu mereço. Quem me livrará? Será que nós somos como um peregrino que está olhando para o céu e dizendo: Senhor, o que eu faço? E a resposta de Jesus, de Deus, para essa pessoa é: nada. Meu Deus! Você não pode fazer nada. Você não tem como fazer nada. Os seus inimigos, essa maldade é maior que você, mais poderoso do que você, muito mais forte do que você. Então, querido, ouve-se Mateus 1, 21 diz assim: o anúncio dado a José, ele dará a luz a um filho, ela dará a luz a um filho, e porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Aleluia! Aquilo que me separava de Deus, aquilo que me separava do meu Criador, não foi feito por nós, não é obra humana. Salvação, querido, não é projeto de Deus, não é projeto de homem nenhum, é projeto de Deus, é obra de Deus. Por isso, querido, o nosso coração vai transbordar de alegria. Todo aquele que teve arrependimento verdadeiro dado pelo Espírito Santo, todo aquele que vê a maldade, a culpa, que tenta mudar, mas não consegue, que está desesperado, como esse homem miserável começou, vai ouvir o clamor dos anjos. Ele quer entrar juntamente com os anjos cantando em glória, dizendo, né? Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que vai me salvar dos meus pecados, que pagou todos os meus pecados, que Ele vai me salvar. Ele é o Salvador, não sou eu não sou herói da Bíblia, querido, eu não sou herói deste mundo. Jesus Cristo é o herói, Ele salvou a igreja não existe para salvar o mundo, querido. A igreja é a reunião de todos aqueles que foram salvos por Jesus, que vai proclamar a salvação para este mundo, que pregamos a verdade. Por isso que nós olhamos o nascimento
escuridão, nós não encontramos Deus. Deus nos encontrou na nossa escuridão, na nossa perdição, sabe, cegos andando neste mundo mal e perdido. E ouvi saber, querido, saber que nasceu o Salvador, nasceu, aquele que vai nos salvar.